Eu trago aqui o Catecismo da Igreja Católica, um livro que todo católico deveria ter em casa. Aqui você consegue resolver questões sobre todos os principais problemas da atualidade. Você acha respostas da Igreja, que o Espírito Santo suscita na Igreja, que interpreta a palavra de Deus segundo aquilo que Deus quer revelar aos homens. O Catecismo da Igreja Católica é claro, ele tem vários parágrafos que falam sobre o suicídio. Nós vamos ler agora, porque a Igreja nos ajuda a entender essa realidade também. Claro, né? A Igreja não deixa a gente sem resposta diante dos assuntos mais complicados. A Igreja não tem medo de cancelamento, ela fala de tudo, né? E se essa live for cancelada, é porque o mundo não aceita esses assuntos, né? Mas eu falo, em nome de Jesus, vai atingir muitos corações que precisam disso. Muita gente que está lutando para viver. O parágrafo 2280 do Catecismo da Igreja Católica fala sobre o suicídio. Olha só, cada um é responsável por sua vida diante de Deus, que lhe deu e que dela é sempre o único e soberano Senhor. Primeira coisa, Deus é o dono e autor da vida. Ninguém tem o direito livre de tirar vida de ninguém, nem a própria, né? O correto é que a vida acabe-se no tempo que Deus permitir, de causas naturais. Ninguém tem o direito de tirar a vida de alguém ou de si mesmo, né? Isso é um pecado grave. Devemos receber a vida com reconhecimento e preservá-la para a honra dele e salvação de nossas almas. Somos os administradores e não os proprietários da vida que Deus nos confiou. Não podemos dispor dela. Dispor é usar de maneira inconsequente ou acabar com a própria vida, né? Nós não podemos fazer isso. Hoje nós vemos quantos atentados contra a vida de crianças no ventre das mães, de pessoas que estão nos hospitais e desliga-se o aparelho. Você já percebeu isso também? Né? Estão desvalorizando a vida, está caindo aí numa coisa tão banal, está caindo na banalidade, estão banalizando a vida. Como é triste a gente pensar nisso, mas a vida é dada por Deus, ninguém tem poder nem autoridade para tirá-la. Isso vale para o suicida, né? Mas vamos seguir. O parágrafo 2281 diz: o suicídio, então, contradiz a inclinação natural do ser humano a conservar e perpetuar a própria vida. Minha esposa e eu hoje estávamos fazendo uma viagem para cá, para Santa Rita de carro, né? E ela estava falando exatamente sobre isso. Cientificamente é provado isso que o catecismo diz aqui. Até mesmo uma pessoa que tenta se machucar, o corpo foi feito para se defender. Sabe, quando algo gera dor, a dor já vem para nos proteger do mal. O nosso corpo é feito para se autoproteger, para preservar a vida. O nosso organismo tenta expulsar o que está de errado no nosso corpo. Né? Quem já teve aí uma ferida que chegou a sujar, né? Como é que vai se limpando? Como é que vai criando ali um casulo, ali vai cicatrizando? E como que aquilo vai melhorando, né? O nosso corpo foi feito para se proteger. Deus fez assim, né? É correto preservar a vida desde a concepção até a morte. Dignidade para todos, para todas as pessoas, né? E aí o catecismo diz, é gravemente contrário ao justo amor de si mesmo, né? O suicídio, né? Ofende igualmente o amor ao próximo, porque rompe injustamente os vínculos de solidariedade com as sociedades familiar, nacional e humana, às quais nos ligam muitas obrigações. O suicídio é contrário ao amor do Deus vivo. Veja que quem se suicida deixa uma lacuna, deixa um espaço ali na sua família, nos lugares, né?
onde tinha ali suas responsabilidades, onde tinha despertado afeto. Como no livro do Pequeno Príncipe, né? Aquela bonita frase: tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Você tem responsabilidade, meu irmão e minha irmã. Tem muita gente que te ama, né? Você não tem esse direito de tirar a sua vida e deixar um buraco na vida das pessoas que te amam. O catecismo fala disso. Mas aí o catecismo começa a se aprofundar um pouco mais e nos dar um pouco de luzes. Veja só, se for cometido com a intenção de servir de exemplo, né? Ainda não é luz aqui, né? Aqui ainda é um agravante, vamos ver. Se for cometido com a intenção de servir de exemplo, principalmente para os jovens, o suicídio adquire ainda a gravidade de um escândalo. A cooperação voluntária ao suicídio é contrária à lei moral. Aqui o catecismo fala da gravidade que há naqueles que gostam de lançar uma moda, de fazer jogos de suicídio, né? Quantos jogos aí a gente não ouviu há um tempo atrás, Baleia Azul e tantas outras coisas, né? Você lembra disso? Tem até séries que falam sobre isso. E isso é grave. Quem comete o ato ou instiga os outros a fazer, cai num pecado duplamente grave, né? Isso é grave. Este é um grande mal. Que o Espírito Santo de Deus venha revelar, venha mostrar, venha desmascarar e venha trazer a conversão. Essas pessoas que caem nisso, né? Agora nós vamos falar dos atenuantes, né? Distúrbios psíquicos graves, a angústia ou o medo grave da aprovação, do sofrimento ou da tortura podem diminuir a responsabilidade do suicida. Então você vê, a responsabilidade de um suicida pode ser atenuada diante de tantas dificuldades pelas quais uma pessoa pode estar passando. Há pessoas com doenças psíquicas que perderam completamente a sua autonomia, perderam o uso completo de suas faculdades mentais, intelectuais. Pessoas que estão como que adormecidas, entorpecidas, não estão conseguindo responder por si mesmas. Você entende isso? É isso que o catecismo está falando aqui. Há uma atenuação dessa culpa da pessoa que não está mais podendo responder por si mesma. E às vezes tem gente que não está no pleno uso da sua faculdade mental e essa pessoa ainda vai na rua, dirige um carro, ainda faz outras coisas, mas está completamente perdida. Atenuante, né? Torna a coisa um pouco mais leve para essas pessoas que, infelizmente, adoeceram, perderam a sua liberdade. E às vezes ali estavam querendo matar a dor e não matar a si mesmas. Às vezes uma pessoa está querendo matar um problema e não matar a si mesmas. Você entende? Tem gente que está querendo colocar fim a um sofrimento. E não colocar fim a si mesmo, mas foi a única saída que naquele desespero a pessoa encontrou. O catecismo enxerga isso com compaixão. Deus vê isso com compaixão. Claro, nunca isso pode ser motivo para alguém pensar em justamente tirar a própria vida. Claro que não, né? Acho que vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui. Vamos prosseguir no que o catecismo diz aqui? Tem mais. Agora é o parágrafo final do catecismo que vai trazer uma luz, uma esperança para as pessoas que têm algum ente querido que tirou a própria vida. Veja só. Não se deve desesperar da salvação das pessoas que se mataram. Deus pode, por caminhos que só Ele conhece, dar-lhes ocasião de um arrependimento salutar. A Igreja ora pelas pessoas que atentaram contra a própria vida. Está respondido com o magistério da Igreja Católica.